Providencialmente hoje, com toda a igreja, nós celebramos a alegria desta visitação de Maria a Isabel. E esta não é apenas uma visita qualquer, não é uma visita social, parental, é uma visita profética, é uma visita de cumprimento da palavra. Não é apenas alguém que vai criar uma expectativa cordial no coração da Isabel, pelo primeiro filho que ela vai ter, sendo estéril, e ela já velha. Não é uma prestadora de serviço, uma assistente social, sem desmerecer a assistência social, não estou falando disso. Mas Maria não vai prestar apenas uma assistência a Isabel, ela vai cumprir a palavra, ela vai para o grande encontro das águas, as águas do Velho Testamento e do Novo. Bom, no Velho Testamento, Deus marcou a história do povo com os profetas, sendo eles a voz de Deus. Eles eram portadores da palavra. E como sinal, Deus então fez de estéreis mães de filhos. Era muito comum no Velho Testamento você encontrar mulheres estéreis, muito comum. Isto talvez por grandes problemas, por maldições, por pecados e por uma infinitude de coisas. Mas Deus usou dessa esterilidade das mulheres para manifestar o poder do seu anúncio, da sua palavra, e cumpriu na vida delas o milagre. Então Deus fez de muitas estéreis mães de filhos, muitas. Dentre elas Ana, mãe de Samuel, a mãe de Sansão, Sara, a mulher de Abraão, não é verdade? E tantas outras. Deus fez isso várias vezes. Mas no Novo Testamento, Deus então chega ao ápice da sua ação milagrosa. Veja que Deus manifestava a sua palavra entre os profetas. Agora, não é a sua palavra que vai ser manifestada na boca de alguém, mas é a própria palavra que se fez carne. E agora não numa estéril sendo mãe de filho, mas uma virgem. É fenomenal, é surpreendente, é de uma elevação absurda e uma incompreensão na cabeça humana, mas é mistério de Deus. Ele que fez de várias estéreis mães de filhos, ele faz agora da virgem mãe de um filho. Ouvia-se dizer do grande Deus que fez da estéril mãe de filhos, mas agora esse Deus chega à gloriosa manifestação da encarnação do Verbo, palavra que não vem mais pela boca do profeta apenas, mas que se faz carne, habita entre nós e nasce no ventre de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Veja que o encontro de Maria com Isabel é o encontro exatamente do cumprimento da promessa de Deus. Então Maria vai às pressas para que a palavra se cumpra. Ela tem prontidão para que a palavra se cumpra. Ela tem pressa para que a palavra se cumpra. Ela tem disponibilidade para que a palavra se cumpra. Qual deve ser nossa pressa na vida? Para que a palavra de Deus se cumpra. Qual deve ser nossa disponibilidade na vida? Para que a palavra de Deus se cumpra. Qual deve ser a nossa grande disposição na vida? Para que a palavra de Deus se cumpra. Reza comigo, fala: Senhor Deus, dai-me disponibilidade, pressa e disposição para cumprir sua palavra. O que nós mais ouvimos dos nossos filhos quando a gente dá uma ordem para eles? O que a gente mais escuta deles? Esqueci. É verdade ou não é? Quantas vezes você falou para sua mãe: já esqueci, mãe? É porque você demorou para cumprir a ordem dela, aí você esqueceu. Minha mãe falava assim: filho, vai na padaria, compra 10 pãezinhos, 1 leite e 100 gramas de mortadela. Eu falava assim: mãe, posso ir depois do jogo? Ela falava assim: então brinca mais um pouco e vai. Eu chegava lá e falava para a moça: dá 100 pão. É verdade isso. 100 pão, 2 gramas de mortadela e 1 leite. Tudo errado, né? A moça que fez o pedido falou assim: eu acho que está errado isso aí. Você não está errado não? Eu falei: não, é. Por que eu esqueci? Porque eu demorei, eu fui fazer primeiro minhas coisas. Com isso eu quero dizer uma coisa para você. Tudo bem, tal, que eu vou falar, não é uma crítica e nem sequer um julgamento, é só uma exortação. Aliás, é só não, é uma exortação. A gente demora para cumprir a palavra de Deus e os seus mandamentos, a gente deixa para depois. A gente vai fazer primeiro os nossos interesses. Aí quando a gente vai fazer, a gente já esqueceu. A gente já gastou tanta energia fazendo a nossa vontade, como vamos fazer a de Deus, já não temos mais força. Na verdade, quando Maria escuta a voz do anjo, assim que ela escuta, ela vai às pressas
à casa de Isabel, subindo a montanha, levando consigo já o Filho de Deus. Ela já está grávida de Jesus, ela já concebeu, ela já está com Jesus no ventre, e ela vai às pressas à casa de Isabel, para servi-la também, para poder encontrar a sua prima. Claro, é um encontro de amor, de família, mas para que a palavra de Deus seja cumprida, para que a palavra de Deus, e ela fica lá dedicada até que João Batista nasce, o último dos profetas, que vai preparar o caminho do Senhor, amém? E assim ela volta. Veja, quantas coisas nós temos que aprender com Maria. Eu tenho que estar pronto e disposto a ouvir a voz de Deus. Sabe de uma coisa? Tem uma coisa que acontece com a gente que é pecador, e todo mundo sabe disso, porque todo mundo aqui é pecador. Depois que a gente peca, vem um arrependimento cruel. Primeiro o amargor do pecado, o fel, e um arrependimento terrível. Por que a gente então peca para depois se arrepender? Por que a gente não faz ao contrário? Já vive numa compulsão tremenda, uma contrição perfeita de arrependimento. E a gente se antecipa. Percebe que a gente deixa para cumprir depois que a gente já fez a nossa parte, fez o que queria, a gente fez o que é melhor, que a gente achou melhor, né? Claro que não é. A gente fez primeiro aquilo que a gente está disposto a fazer, a nossa própria vontade, o que eu acho, o que eu quero, do que fazer a ordem de Deus. Todas as vezes que Jesus deu uma ordem, estava atrelado essa ordem à felicidade. Sim ou não? Veja, nas bodas em Caná da Galileia, Maria chega a Jesus e diz: eles já não têm mais vinho. Eu não vou pregar sobre as bodas, eu vou pregar sobre as ordens. Nesse momento, ela diz assim: fazei tudo o que ele vos disser, fazer tudo o que ele vos ordenar. E aí diz a palavra que Jesus deu a eles uma ordem, está escrito aqui: o Senhor deu a eles uma, ordenou-lhes encher as talhas até em cima, e eles encheram. Pela ordem, Jesus diz: agora tira, e agora leva. Já falei sobre isso. Em seguida, acontece a extraordinariedade do milagre, que vem exatamente do cumprimento da ordem. A bênção está atrelada ao cumprimento da ordem. Muitas pessoas estão agora enganadas, dizendo o quê? Mandamentos de Deus, mandamento da igreja, isso é opressão. Vocês são oprimidos, a igreja oprime vocês. Vocês são obrigados a ir à missa? Claro que sim, porque a palavra obrigado não significa nenhum tipo de escravidão. A palavra obrigado significa vínculo. Se você estudar a palavra obrigado em português, que é a única língua que se diz a palavra obrigado, a palavra obrigação significa vínculo. Eu me obrigo a estar contigo porque eu estou vinculado a ti, eu tenho comunhão contigo. A oração sacerdotal que Jesus faz no Getsemane, ele pede muitas coisas, mas como ele termina a oração? Pai, que assim como eu estou em ti e o Senhor está em mim, que eles estejam em nós e nós sejamos um. Estar unido a Deus. Estar unido a Deus. Esta é a vida do Filho de Deus. Buscar esta unidade, esta vida unitiva, esta comunhão com o Pai. Mas não, o pecado nos aparta, a preguiça nos aparta, a angústia nos aparta. Eu não sei que dia que foi, agora por esses dias, que eu escutei um vídeo do padre dizendo sobre a preguiça. O padre nos exortava falando sobre a preguiça. A preguiça nos afasta de Deus. A preguiça nos tira da oração, da Eucaristia, da adoração, da leitura, porque nós não estamos dispostos a subir a montanha. Maria, a mulher que, embora já tenha Cristo totalmente nela, totalmente, o anjo disse que ela era cheia de graça. Falou ou não falou? Primeiro o anjo falou assim: você encontrou graça diante do Senhor, você é cheia de graça, Deus escolheu você, o Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá. Então ela é plena, não falta nada a ela, não há uma graça, uma virtude, não há nada que falte a ela que Deus não tenha dado para ela. E mesmo assim ela vai cumprir a ordem de Deus. Por quê? Porque cumprir a ordem de Deus mantém ela na graça. A ordem de Deus, quando eu a cumpro, eu não sou massacrado, oprimido. Não, claro que não. Quando eu cumpro a ordem de Deus, eu sou feliz. Lembra que o paralítico, ele não andava há 38 anos, aí Jesus fala para ele: você quer ficar curado? Ele fala: ninguém me leva, e quando eu vou, alguém chega primeiro que eu. Jesus, a Bíblia fala assim: eu te ordeno, levanta, pega o teu leito e anda. Ele cumpriu a ordem de Deus, pegou o leito e saiu andando, porque a ordem traz dignidade. Fala comigo: cumprir a ordem traz dignidade.
O que Paulo prega à comunidade de Corinto? Uma comunidade toda cheia de dons, mas que também era cheia de escândalo, de pecados, de orgulho, de brigas, né? De dissensões, de comparações. Paulo fala assim: faça tudo com dignidade e ordem. Mas a dignidade, ela provém da ordem. Se a gente não tem ordem, a gente não tem dignidade. A ordem tem que vir de Deus. Deus dá ordem a Maria e ela vai cumprir as suas ordens. A ordem que Deus dá a Maria, para que ela possa fazer a palavra se cumprir na vida do povo de Deus, ela é a que primeiro se dispõe, se propõe, está disposta, animada a subir as montanhas para cumprir a palavra. Muitas vezes nós esquecemos que a felicidade está associada à fé. É uma coisa triste, muito triste, ver as pessoas buscando felicidade desassociada da fé. Eu poderia passar a noite aqui falando da palavra de Deus para vocês, de Gênesis, Apocalipse, de situações em que pregaram, em que profetas profetizaram, e o próprio Jesus ensinou que a felicidade está atrelada à fé. Mas eu vou falar de duas apenas, porque o tempo é curto. Quando Pedro proclama que Jesus é o Filho, Cristo, o Filho de Deus, Jesus fala para ele: feliz és tu. Quando ele fala, tu és o Filho, Cristo deu uma profissão de fé. Nessa hora que ele professa a fé, Jesus fala para ele: você é feliz, porque você crê. Tem um segundo momento, em que Jesus aparece aos discípulos e a Tomé, e Tomé proclama a sua fé, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus mais uma vez atrela a felicidade à fé, dizendo assim: você é feliz porque crê, mas mais feliz que você vai ser aquele que crê sem ver. Viu? Felicidade associada à fé. E o que é fé mesmo, Rodrigo? A fé é o puro cumprimento da ordem. A fé é a adesão. Fé não é pensamento, sensacionalismo, não é chorar, não é rir. Fé não é, a gente pode expressar a fé em lágrimas, podemos expressar a fé num canto. A igreja canta aquilo que crê. A gente pode expressar a fé numa oração, lex credente, lex orante. A lei que rege a fé é a que rege a oração. Tá bom. Mas a fé não é uma reza. A fé é uma adesão. É obedecer a Cristo. Amém? O livro de Deuteronômio 27 vai dizer assim: se obedeceres a voz, Senhor teu Deus, e aquilo que Ele te prescreveu, serás abençoado. Será bendito no campo, na cidade, quando voltares, quando vires, quando entrar, quando sair, no campo, tua vaca, as amassadeiras, tuas crias, tudo o trabalho de tuas mãos, você será feliz em cima, embaixo, onde você estiver, você será feliz. Se, portanto, obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, e tudo aquilo que Ele te prescreveu. Veja, a palavra diz muito claro, em Êxodo 26:15, eu sou o Senhor que te cura. Isso é Yahvé, Rafá, Deus que cura. Por que eu te curo? Porque eu sou o teu Senhor. O que faz o Senhor é Quírios, é o que manda, é o que ordena. O Senhor é aquele que ordena, e o servo obedece. Sim ou não? Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou aquele que te cura? Não, Senhor que te cura. A Bíblia não diz que Deus cura, a Bíblia diz que o Senhor Deus cura. O nome dele é Javé Rafá. O nome de Deus é Senhor. Quando nós tivermos uma relação com Ele, esta unidade viva, comunhão verdadeira, de alma, de vida, com Deus e a sua palavra, tudo vai estar maravilhoso na nossa vida. Por quê? Porque Ele é o Senhor que nos cura. Em João 15 Ele falou assim: se minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem nas minhas palavras, pode pedir o que você quiser, e o Pai te dará. Por quê? Porque você cumpriu minha ordem. Por que Maria é cheia de graça? Porque ela é escolhida. Mas qual é a condição de escolhida? Ela é escolhida para cumprir a ordem do Senhor. Veja a profecia de Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dar luz um filho. Mas é qualquer virgem? Não. Este filho será chamado Emanuel, Deus conosco. Ele aprenderá a rejeitar o mal e escolher o bem. E será nutrido com manteiga e mel, para aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. O que significa isso? Obedecer às ordens do Pai. O que Jesus vem fazer na terra? Obedecer à ordem do Pai. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, a felicidade está atrelada à fé, que é cumprir a ordem do Pai.
E olha que palavra tremenda. Eu falei que ia falar duas, vou falar a terceira, que acontece hoje aqui. Isabel diz para ela: feliz és tu que creste. Olha, felicidade atrelada à fé. Feliz és tu que creste, porque hão de se cumprir na tua vida tudo que foi falado da parte do Senhor a teu respeito. Amém? E hoje o que mais se fala é uma felicidade desassociada da palavra. É pornografia, prostituição, dinheiro, poder, ter, todas essas coisas. Bom, vamos aqui ficar rodando o disco de novo, né? A gente já sabe. Tudo desatrelado, desassociado à fé. O convite e o apelo que faz a vocês jovens, eu estou vendo alguns jovens aqui. Então, o apelo que se faz a vocês jovens é uma felicidade descomprometida com o Evangelho. Não tem essa felicidade, ela não existe. Você vai cair numa armadilha e você vai cair num poço e talvez você não consiga sair de lá. Não caia nessa. A verdadeira felicidade está associada à fé, que é o cumprimento da ordem, a adesão a Cristo. O que o Senhor disse em João 15? Disse-vos essas coisas para que minha alegria esteja em vós e a vossa felicidade seja completa, para que minha palavra permaneça em vocês. Maria é o quê? A mulher que faz a palavra permanecer nela, e a palavra nasce dela, e mesmo que depois que a palavra nasce dela, ela permanece na palavra, sim ou não? Permanece na palavra. Há um pensamento protestante, diga-se de passagem, não é o protestante cristão, é um protestante rebelde. Há um pensamento protestante inaceitável, de que Maria, depois que tem o filho, ela rompe, ela desassocia-se de Jesus. Já tive o filho, como se fosse uma barriga de aluguel, despretensiosamente, eu não quero mais nada com você, já fiz minha parte, agora eu vou ver minha vida. Não, Maria não é assim. Maria não é assim. Maria dá a sua vida pelo reino, e vive, a virgem imaculada, vive toda a sua vida, cumprindo a palavra de Deus, até a cruz. Posso falar uma coisa para você? Com todo respeito, se tiver alguém aqui ou alguém em casa assistindo que seja protestante nessa linha de pensamento anticristã, antimariana, abandona isso, porque isso é uma coisa parecida com alguma coisa do demônio. Isso não tem nada a ver com Deus, nem estudo, isso não é teologia. Ninguém que estudou teologia, eu tenho muitos amigos protestantes, eu já tive professores que deram aula para mim, né, que são evangélicos, mas que jamais concorda com essa linha de um protestantismo rebelde, de um protestantismo completamente fundamentado numa coisa maluca. Como que Maria vai ter o Filho de Deus e a partir daí Jesus nasce e ela fala: agora eu vou viver minha vida, agora não tenho mais nada com você. É um pensamento insano. Fala a verdade, gente. Dá para pensar isso de Nossa Senhora? É impensado. Então você que tem esse tipo de pensamento, pelo amor de Deus, abandone isso aí, antes que nem no céu você entre. Antes que nem no céu você entre. Abandone isso aí. Porque como posso eu pensar que a mulher que gera a palavra é cheia de graça e Deus está com ela, de repente ela tem um filho e ela simplesmente se desatrela, ela se desliga e diz assim: oh, me livrei do menino, 9 meses eu passei com esse menino na barriga, agora eu vou ver minha vida. E aí caso com José, vou ter filhos com José, depois que o José morreu eu caso de novo, vou ver minha história. Não, Maria é a mulher das pressas, das ordens. Maria é a mulher que se levanta e diz: eles já não têm mais vinho. Maria é a mulher que se propõe, é a mulher que está aos pés da cruz em pé. É a mulher que abraça a missão com Jesus. Ela abraça a cruz com Jesus. Não, ela não morre na cruz com Jesus, claro que não. Mas a alma dela é transpassada de dor, porque ela vive a palavra de Jesus. Ela é a mulher cheia do Espírito Santo. Esses dias me fizeram uma pergunta interessante. Eu estava fazendo uma pequena entrevista, e aí me perguntaram: Rodrigo, qual é o sinal que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Só que aí ao mesmo tempo eles foram me dando alternativa. Eles fizeram uma pergunta e foram me dando alternativa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ela canta bem, prega bem, ela tem um dom de visão, revelação. Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela cumpre a palavra de Deus, para começar. E aí, por cumprimento dessa palavra, no exercício da evangelização, da catequese, do anúncio, da parresia, né? Aquela vontade de anunciar o reino, Deus dá a ela força e dons para que possa confirmar a sua pregação com sinais. Mas é consequência do cumprimento da palavra.
Olha como aquela pessoa é ungida, ele fala a vida dos outros. Olha como aquela pessoa é ungida, ele canta bem, ele prega bem. Olha como aquela pessoa é ungida, ele fala, ele reza, todo mundo cai. Não, olha como que a pessoa é ungida se ele vive a palavra. Nossa Senhora vive a palavra, João Batista vive a palavra. E isso faz de um homem cheio do Espírito Santo. João Batista estremeceu de alegria e ficou cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, sim ou não? E conservou a sua vida vivendo a ordem de Deus. Por que os nossos casamentos estão em desordens? O que é desordem? Coisas fora do lugar. O homem no lugar da mulher, a mulher no lugar do homem. Aí está o filho no lugar do pai, o pai no lugar do filho. Onde já se viu o filho mandar no pai? Por que está em desordem as coisas? Aí o marido gosta da mulher dos outros em vez de gostar da dele. A mulher fica vendo o marido dos outros em vez dela. Aí fica desejando o que não é do outro. Está tudo em desordem. Por que está em desordem? Porque a palavra não está no seio. Diz a Bíblia que a terra estava informe e vazia. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E o Espírito Santo paira na face da vida. Que o Espírito não fica Enquanto a terra estava em forma e vazia, o Espírito pairava onde? Na face das águas. Que ele não paira na desordem, ele não paira na confusão. Mas quando a palavra começa a gerar, o Espírito começa a encher a terra, e a terra ficou cheia da glória de Deus. Veja, é preciso a gente colocar nossa vida em ordem. Quando Paulo fala, façai tudo com dignidade e ordem, ele vai falar lá que o Espírito é submisso ao profeta, ou seja, o Espírito vai esperar você então colocar a sua vida em ordem, para que de fato, na graça da ordem, da dignidade, o Espírito age em você com toda a sua força, fluência, liberdade. Quando Jesus na oração sacerdotal de João 17 fala, vós já estáis puros pela verdade, a palavra que tendes ouvido, a palavra é a verdade, é exatamente ele. Pela adesão à verdade, nós vivemos a liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Coríntios 3,18. Então para pensar que nós precisamos urgentemente aderir verdadeiramente a Cristo, com pressa, com disposição e prontidão. Pressa, disposição e prontidão. Vou cumprir a palavra. Vou cumprir a palavra. Impressionante, todas as vezes que alguém cumpriu a ordem, a graça aconteceu. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, falou, remove a pedra. Marta disse, já faz 4 dias que ele está morto, cheira mal. Remove a pedra, removeram. Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. Desatai-o, eles desataram. A graça acontece diante da ordem. A mulher que há 18 anos estava encurvada, ele disse, mulher, vem para cá. Você está livre da tua doença. Ela levantou-se dando glória a Deus. Endireitou-se imediatamente, porque ela ouviu a ordem do Senhor. É importante que nós ouçamos isso, é importante que dentro de nós, num amor muito bonito por Nossa Senhora, num amor venerável por Maria, numa veneração de amor, de verdadeiro amor a Nossa Senhora, de ternura de filhos amados, nós possamos entender, Maria, ensina-nos a ser fiéis assim, ensina-nos a ter essa coragem para enfrentar o mundo, porque na oração sacerdotal, essa de João 17, que Jesus acaba de prometer o Espírito Santo. Então é uma coisa importante, quando eu estudei pneumatologia, o Espírito Santo lá em Fundação em Santo André, foi com o Padre Beni, que hoje é Dom Beni, o bispo, né? Então ele falava assim, o capítulo 16, ele precede o 17, a oração sacerdotal que Jesus faz, é em seguida da promessa do Espírito Santo. Ele fala, o Espírito Santo vai vir, ele vai defender vocês, ele é o defensor, Paráclitos, aquele que vai advogar, ele vai defender vocês e consolar o coração de vocês, é ele que vos dará força e falará por vós, não tenham medo. Agora Jesus fala assim, Pai, é muito bonito isso, eu quero pedir que o Senhor não tire eles do mundo, mas que preserve eles do mal do mundo, porque o mundo os odeia. E no 16 ele fala assim, vocês vão receber o Espírito Santo e o mundo não. Aí tem um discípulo que pergunta para ele, por que o mundo não vai receber e nós sim? Ele fala, porque o mundo não conhece, porque o mundo é hostil. Toda vez que eu vivo o Espírito do mundo, sempre eu me fecho ao Espírito de Deus. Toda vez que eu me rendo aos caprichos do mundo, aos apelos do mundo, ao anticristo, sempre eu vou fechar meu coração a Deus. Porque Maria é cheia, é graça plena, é transbordante, porque ela sempre cumpre a palavra. Então, amados, não deixa para cumprir a palavra depois não deixa para cumprir a palavra, cumpre agora. Jesus falou que a gente deve perdoar as pessoas, sim ou não?
Quantas vezes? Então perdoa seu marido, mulher, perdoa sua esposa, perdoa ele, perdoa ela. Porque Jesus não falou que tinha que ser uma condição para perdoar, assim, tipo, ó, até aqui você perdoa, se for isso aqui não. Não, perdoa. Se você perdoar, a palavra vai estar cumprida, a graça vai acontecer. Perdoa. Por que a gente deixa para... Esses dias uma mulher falou assim para mim, eu vou perdoar ele. Ó, eu vou. Mas deixa eu primeiro fazer o processo. Sabe o que é o processo? Ficar bebendo veneno. Ela quer pegar as fotos e ficar vendo, porque tiraram foto para mostrar para ela. Ela fala assim, cada vez que eu vejo a foto, eu choro. Falei, perdoa ele, rasga a foto. Ela falou, deixa eu curtir um pouquinho. Eu, sinceramente, não sei nem o que chamar essa pessoa. Eu não sei o que chamar, porque na verdade, ela falou assim, eu vou perdoar. Deixa para cumprir depois. Eu preciso primeiro cumprir aqui o orgulho do coração, porque eu fui ferido. Aí você fala, Rodrigo, mas não é fácil. Mas quem disse isso? Engraçado que as pessoas sempre falam o que a gente não fala. Você já percebeu isso? A gente sempre quer falar o que Jesus não falou. Jesus não está falando isso. Jesus está falando para você perdoar. Cumpre a palavra. Eu gostei de uma vez uma senhora que falou assim para mim, estou indo embora hoje muito feliz e decidi perdoar, mas eu vou perdoar porque Deus mandou, não porque eu sou boazinha. Isso mesmo, sensacional. Vou perdoar porque Ele mandou e vou falar para a pessoa. Só estou cumprindo a ordem. É isso. Pronto, seja pronto. Mas a gente demora para... Eu fico vendo nas paróquias, né? O padre às vezes conversa comigo. E os servos, como é que estão, padre? Daquele jeito, né? A gente deixa para cumprir a ordem depois. Primeiro a nossa vida, a nossa agenda, nossos compromissos, nossas coisas. Aí depois o que sobra, a gente demora para cumprir a ordem de Deus. A gente não tem essa prontidão, pressa e disponibilidade que Maria teve. Como é que a gente quer ser cheio da graça? Vou fazer uma pergunta para você. Quando você saúda uma pessoa e fala oiê, o que essa pessoa sente? Porque Isabel ficou cheia do Espírito Santo só na saudação de Maria. Quando alguém fala assim, ó, ixi, o Rodrigão chegou, o que essa pessoa sente? Ela sente pavor? Ela sente medo? Ela fala assim, ih, chegou aquele cara que só faz reclamar, só reclama. Hein? Esses dias eu estava pregando um encontro para casais, e eu perguntei quem era a sogra. Aí levantou a mão a turma lá, que era sogra e sogro. Eu falei, quando você chega na casa do teu filho, da tua nora, qual é o sentimento deles? Eles ficam cheios do Espírito Santo? Ou eles ficam arrepiados? É porque a gente quer cumprir nossa vontade. A gente está sempre primeiro disposto a cumprir o que nós queremos, e não a vontade do Pai. E veja, aquela música que eu cantei, depois nós vamos cantar ela, uma música para a gente rezar. Vem Espírito Santo, dá coragem para enfrentar o mundo, porque Maria estava enfrentando tudo e todos, inclusive José. Sim ou não? Inclusive José. Inclusive sua não aceitação, sua rejeição, seu não entendimento. Maria estava enfrentando uma sociedade, e se José não aceitasse o filho como dele, ela seria apedrejada em praça pública. E sabe o que ela faz? Ela enfrenta o mundo com coragem. Ela vai cumprir a palavra de Deus primeiro. Amém, gente? Amém? Vamos cumprir a palavra de Deus primeiro. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos cumprir a ordem, né? Eu estava dizendo agora para o Helder, contando que lá no Louvor e Glória, nos Estados Unidos, nossa comunidade, agora o casal que tem menos filhos tem 5 filhos. O que tem menos. Então todos os outros têm de 5 para mais. Então assim, a impressão que dá, sabe o que é? É que são um bando de irresponsáveis, um bando de gente louca, um bando de coelho. E parece que a única coisa que eles fazem é só filho. Não fazem mais nada. Mas nunca alguém do mundo chega para dizer assim, parabéns, vocês cumpriram a ordem de Deus, hein? Olha, que beleza. Você imagina,
Lá na minha comunidade, nos Estados Unidos, onde moram os meus filhos, que são consagrados à comunidade, são 5 famílias. Se cada um então tem 5, são 25 crianças. Só que como tem mais, então no total tem 29. Então quando reúne elas, não dá para conversar, né? Então o encontro anual nosso lá é assim: são 10 pessoas adultas e 29 crianças. Aí tem que alugar um salão para as crianças, né? E outro salão para 10. Então, você imagina que eles vivem assim, doidos. O mundo vai falando assim para eles: vocês são loucos. Quem falou para vocês fazerem assim? Quem disse isso? É que a gente tem uma coisa assim com a gente aprendeu uma coisa que Jesus nos ensinou. A maior forma de um homem dar glória a Deus é fazer um filho. É a maior forma que você pode dar glória a Deus, é dando filhos. É uma forma, porque Deus na sua glória edificou a vida do homem. Mas quando a gente vê, por exemplo, esse pensamento mundano do aborto infiltrando a sociedade, e grandes homens pensantes e mulheres pensantes, entre aspas, né? Interesseiros, na verdade, porque todo mundo que está falando do aborto tem interesse por trás, pode ter certeza disso, né? Não sei se você sabe disso, mas essa turma que está indo na televisão aí, falando sobre o aborto, a favor do aborto, tudo é patrocinado por clínica de aborto, tudo patrocinado mesmo, dinheiro, né? Esses dias eu encontrei uma pessoa que me falou de um cara, esse cara que fica na televisão falando da vida dos artistas, ele ganha assim tipo 5 mil, 6 mil reais para você falar o que quiser. Se quiser pagar, ele fala assim: eu vou lá e falo mal de você, eu falo bem o que você quiser. E às vezes ele liga para o artista falando assim: ó, é bom você me pagar um pouco para me inventar uma história de você e falar mal. É um mundo muito cruel, muito traiçoeiro, sujo. E o mundo vai investindo. O fulano, você é um cara influente, fala lá do aborto para mim, te dou tanto. Não tem nada assim a convicção, tanto é que eles não têm nem, o discurso é sempre o mesmo, e sempre ridículo, sempre falar de liberdade, contanto que quem tem filho não é livre, contanto que quem tem filho não é livre. Ah não, porque a pessoa tem direito de não querer o filho. E o que você faz para não querer o filho? Você cumpre todas as suas ordens, você cumpre tudo o que você quer, todos os seus desejos, aí quando o filho vem, a gravidez é indesejada. Engraçado, né? Nos Estados Unidos, você pode entrar na internet a hora que você quiser, tá? Porque tem gente que às vezes pensa que a gente fala da cabeça aqui, mas eu me preparo para estar aqui. Então, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que buscam as clínicas de aborto não são pessoas estupradas, nem pessoas solteiras, e nem pessoas que tiveram, por exemplo, assim, uma gravidez numa festa. Não, é sempre pessoas que são casadas, que tiveram gravidez indesejadas. São as que mais procuram a clínica, porque simplesmente não querem ter filhos. São as pessoas que têm parceiros fixos. Acredita nisso? A maioria das pessoas que buscam abortar são as pessoas que não querem por capricho. Não que as outras justifiquem que elas podem, não é isso que eu disse. Eu só estou dizendo porque as pessoas falam: mas não é nem por doença, nem encefalia, nem outra qualquer doença. Não, as que mais procuram são mulheres que querem ter corpo perfeito, que já não quer ter filho, que dá trabalho. Engraçado, né? Olha, a pessoa fala assim: eu tenho uma gravidez indesejada. Nossa, mas como que você então desejou tantas outras coisas? E logo a gravidez você vai indesejar? E o pecado? Não, o pecado é o desejo. Eu entrego meus desejos ao crime e entrego o meu indesejo àquilo que não pode. Então você imagina, né? Como isso é sério. E no mundo como está, como vamos santificar a terra? Porque na oração sacerdotal, Jesus fala: santifica-me por eles, para que eles também sejam santificados em nós, Pai. Pela verdade. Pela verdade. Então é muito importante a gente cumprir a palavra. Cumpre a palavra, cumpre a ordem, segue as placas. Lembra que eu falei dos 10 mandamentos um dia aqui? Os 10 mandamentos são placas, segue as placas. Segue as placas que você chega. Quando nós tivermos essa disposição, entenderemos o que é uma vida cheia do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vem fazer mesmo em nós? Ele não falará por si só, mas falará aquilo que ouviu do Pai e do Filho. Ele vem trazer a palavra. O que o Espírito faz em Maria? Concebe a palavra. Sim ou não? Palavra. A palavra se faz carne e habita entre nós. O Espírito Santo tem que encontrar em nós. Eu sei que nós não somos Maria, sei que nós não somos imaculados,
sei que nós nascemos com pecado original, mas fomos agraciados e lavados nas águas do batismo. Eu sei que nós não somos Nossa Senhora, mas nós somos chamados a ter exatamente a postura, a abertura, o coração aberto de Maria, o coração interessado, disposto e apressado de Maria em fazer a vontade de Deus, enfrentar o mundo. Maria enfrenta o mundo, Maria enfrenta tudo. Maria enfrenta a distância da Galileia até Judeia, de Nazaré até a Encárem, perto de Jerusalém. Nós precisamos ter pressa para fazer o caminho, precisamos ter pressa para cumprir as ordens. Jesus disse aos leprosos: vai para o templo. Eles iam andando e as feridas iam desaparecendo, porque quando você cumpre a ordem, a cura acontece. Lembra do centurião que disse: eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, diga uma palavra e meu servo ficará curado lá. Porque eu também sou um simples subalterno, e eu sou uma pessoa que tem algumas pessoas que estão ao meu comando. Eu falo, vai, eles vão, vem, eles vêm. Se o Senhor disser aqui, os seus servos vão lá curar eles, seus anjos. Diga uma palavra e ficará curado. O Senhor falou: que fé é essa, hein? Nem achei fé assim em Israel. Mas é isso, a palavra de Deus vivenciada me traz esta força do Espírito. Eu preciso estar com o coração aberto. Por outro lado, eu não posso cumpri-la por mim mesmo, pelos meus meios, pelas minhas capacidades. Eu preciso do Espírito, porque o Espírito é aquele que se submete à palavra do Pai. O Espírito é submisso ao profeta. Carta de São Paulo aos Coríntios. O que significa isso? Ele submete a palavra, no sentido de ser a palavra de Deus pura, e o Espírito realiza tudo em todos. Ele realiza a palavra em nós. A maior obra que temos que pedir ao Espírito Santo é que Ele realize em nós sua palavra. Quem é casado aqui, levanta a mão. Então vocês vão aprender a rezar comigo isso. Fala: Senhor Jesus, realiza no meu casamento a sua palavra. Amém. O que um casal hoje mais faz? Ele realiza a palavra de Deus ou realiza as vontades deles, os desejos deles, os intentos deles, os ímpetos deles? Um casal está mais disposto a obedecer a Deus, a ouvir sua palavra, a cumprir a voz de Deus, ou a cumprir o seu querer? E cada um se realizar a si mesmo, hein? Muitas histórias a gente ouve dos antigos, que por fugir da casa do pai e da mãe, acabou encontrando no casamento uma maneira de tentar viver a liberdade, né? A gente ouve muito essas histórias. Eu saí da casa do meu pai e da minha mãe e casei para eu ser livre, pensava-se que ia casar, e então eu saí daquela pressão do meu pai e da minha mãe. E muitos cometeram esse engano, sim ou não? E hoje em dia, como esses filhos viram que os seus pais não conseguiram a liberdade, então eles nem casar querem mais. Eles acham que o casamento é uma prisão, quando na verdade o casamento é um cumprimento da palavra. O homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne. E o que Deus uniu, o casamento é indissolúvel, o homem não separa. O que Deus uniu é divino. Quando fala o homem não separa, está falando do humano. O divino une, o humano não separa. Amém? O que o humano faz, Deus faz maior. E o que Deus faz, o humano não pode fazer maior. O que Deus uniu, o humano não consegue separar. Não consegue, porque é uma graça divina. O que Deus fez, não desfaz. Nenhum homem desfaz. Depois da hóstia consagrada, que Deus, pelas palavras proclamadas pelo sacerdote que age em persona Christi, por obra do Espírito Santo, depois que a Eucaristia se faz carne, se faz sangue, não tem como desfazer. A Eucaristia é Deus, amém? É Deus, não tem como falar, vamos desfazer isso, não. O que o divino realiza, o humano não consegue desfazer. Então, a obra de Deus na nossa vida é assim. Então, o Espírito Santo quer que a palavra de Deus, aceita, acreditada, se manifeste em verdade, em obra em nossa vida para nos santificar. Amados, nada é maior do que a conversão, do que o fruto do Espírito em nós. Nenhum fruto é maior do que a conversão. Nenhum fruto do Espírito é maior em nós do que a graça da vida nova, da mudança. Eu falei isso ontem na primeira noite que eu estava pregando. A vida nova é a maior manifestação do Espírito em nós. Quando o Espírito brota e gera em nós a vida nova e abundante.
Por isso que eu e você temos que ter no coração esta realidade. Eu sei que cada noite aqui nós vamos falando de algo precioso do Espírito, mas hoje eu não podia deixar de falar de Nossa Senhora, porque no dia da sua visitação a Isabel, nós vemos o quanto Maria se abre a essa força do Espírito Santo. E aí Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Interessante fazer esta metáfora. A prefiguração deste canto está em Ana. Ana, que era estéril e foi a mãe de Samuel, o último juiz de Israel que ungiu Davi e Saul. Então veja, que na unção que Maria recebeu do Espírito Santo, nasce a palavra, o Senhor que é o justo juiz. O justo juiz. O seu nome é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Príncipe da Paz. Então ele é o juiz. Ele vem ser o próprio Deus, o Cristo, que significa ungido, para ser rei. Então ele é o rei, o ungido, o juiz, a palavra que se fez carne. Então Maria canta, esse canto que foi prefigurado lá em Ana, e ela canta: minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço e desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Você imagina como que esse canto é uma ameaça àqueles que viviam o império? Maria está falando, mas é muito forte, né? Nossa, até estremeci por dentro aqui agora. Imagina uma mulher naquela época que não podia nem falar, uma mulher que não tinha voz e nem vez, de repente ela cheia do Espírito canta. E o canto significa o quê? Qual a diferença do fala e do canto? A fala é um pronunciamento, o canto é uma declaração de que todos devem participar. Quando a gente fala assim, eu estou falando, você está ouvindo. Quando eu falo canto, todo mundo é chamado a cantar. Maria chama todo mundo a essa realidade. Que realidade? Sua misericórdia se estende de geração em geração. Manifestou o poder do seu braço, vai desconcertar o coração dos soberbos, derrubar do trono os poderosos e exaltar os humildes. Alguém vai dizer assim: agitadora aí, ó, está se agitando contra o Império Romano, está se agitando contra os imperadores. Ela diz assim: Deus vai derrubar vocês dos seus tronos, os poderosos, e exaltar os humildes. Vai saciar de bens os indigentes e despedir de mãos vazias os ricos. Ela não tem vergonha de proclamar isso. Imagina, numa época em que os ricos mandavam, ordenavam, oprimiam o povo. Você imagina dizendo que Nossa Senhora cantando que os ricos seriam de mãos vazias despedidos. Ele acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão, o homem que ele fez aliança, e sua posteridade para sempre. Amém? Maria declara que Deus veio para agir, Deus veio para manifestar a sua misericórdia, a sua bondade. Maria declara que o Espírito do Senhor está sobre a terra, e é exatamente isso que Jesus faz quando entra na sinagoga de Nazaré, quando abre o livro do profeta Isaías, e no capítulo 61 para nós está escrito: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção a anunciar o reino, a boa nova, libertação, cura, luz, iluminar os cegos, dar vista aos cegos, e anunciar e proclamar o ano da graça do Senhor. É Deus que chega na nossa vida. A coisa mais importante que Nossa Senhora canta aqui é que ela está revelando ao mundo que chegou a dignidade de Deus, por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele enche o coração do homem, tudo muda. Quero dizer com isso de forma muito carinhosa e direta: quando nós clamarmos o Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, vem Espírito Santo, vem. Quando recebemos o Espírito Santo de Jesus, que vem trazer a verdade, a palavra, ele vem nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O pecado que consiste em não crer em Deus. Veja que bonito isso, ele vem convencer a gente, ele nos traz a verdade, é o Espírito da verdade, ele nos comunica a verdade. A partir do momento que a gente vive esta verdade e se convence, se converte a isto, na justiça, no juízo e, claro,
fazendo ao contrário do pecado, que é fazer a vontade de Deus, aí o Espírito Santo vai trazer a ordem para as nossas famílias. Sabe, gente, de coração, eu digo a vocês, o segredo está aqui no Evangelho. Olhem aqui para mim. O segredo está aqui. Faça contato visual comigo. O segredo está no Evangelho. Você que está em casa nos assistindo, o segredo está aqui no Evangelho. Mas não é um segredo velado, é um segredo revelado. Para de achar que você vai fazer então um movimento, um curso, e você vai fazer uma coisa e o seu casamento vai se... Não, faça a vontade de Deus. Cumpra a ordem de Deus, sejam cheios do Espírito Santo, que aí a obra de Deus vai acontecer no seu casamento, na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Eu fiquei assustado com essa enxurrada de ofertas da internet, que na verdade assim a gente vê que é palhaçada, mas de repente mexe com coisas sérias. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim, educação dos filhos. Eu achei que era uma coisa séria. Você entra lá, a pessoa não tem nenhuma experiência de Deus e quer ensinar a gente a educar os nossos filhos. Mas educar no quê? Educar no quê? A pessoa não professa fé, a pessoa se determina ateu, e a pessoa quer ensinar pais a educar filhos. Mas educar no quê? Porque educar filhos não é difícil. Basta você saber no que educar. Eu quero configurar meu filho a quê? Eu quero trazer meu filho características de quê? A quem é a referência para o meu filho? Que moldes eu quero trazer para o meu filho? E aí você vê o mundo criando, querendo nos ensinar a educar os nossos filhos a partir do espírito do mundo. É muito complicado, né? Nós estamos num tempo em que, de fato, Paulo dizia, nos últimos tempos, os homens se tornarão fanfarrões, rebeldes, desleais, inimigos dos bons, devassos, amigos dos prazeres e não de Deus. A carta a Timóteo, que ele escreve isso, ele fala, nos últimos tempos, os homens se tornarão egoístas, rebeldes, desalmados, amigos dos prazeres, desleais, rebeldes. Parece que a gente quer fazer sempre o que nós achamos e determinamos o que é bom. Eu quero falar uma coisa agora, que é uma experiência viva que eu tive na minha vida, e está longe de ser aqui o Rodrigo está usando do microfone para rebater as pessoas. Eu não tenho essa coragem. Eu jamais vou exercer meu ministério usando aqui como um palanque para que eu fale as minhas convicções. Eu sou pregador do Evangelho. Mas esses dias eu vi um post de uma pessoa fez um post assim, ela era de uma comunidade, fazia parte de uma comunidade. Ela saiu da comunidade dessas comunidades de vida, que tem Luz da Vida, Atos, Canção Nova, Louvor e Glória, Shalom, assim. Ela saiu da comunidade, aí escreveu assim, ó, agora eu sou livre. Ainda fala assim, ó, aqueles que me ensinaram a culpa, que fiquem com as suas culpas. Eu não vou mais me culpar. Estou fazendo terapia e a terapia mudou minha vida. Isso é perigoso, hein? Cuidado com a turma aí que é de comunidade. Porque a turma de comunidade tem mania de achar, quando sai, que todo mundo errou com eles. Engraçado, eu não vejo ninguém com comunidade preso na perna, nem com algema, nem com nada na perna. A pessoa está lá porque quer. Aí de repente ela não consegue vencer os seus dramas e não consegue, né, na vida comunitária, porque a vida comunitária é muito exigente, precisa muita humildade, santidade, amor, renúncia, resiliência. Se você é muito apegado a você, não vai ficar. Então a pessoa não consegue. Aí ela sai culpando todo mundo e fala, agora eu sou livre. Eu quero aproveitar só para os dias rezando de madrugada, nesses 2 dias. Deus me deu 2 palavras que compõem o que você está falando. Primeiro, Isaías 24, diz assim, só para a gente ir direto. 24, anote isso aí porque é sério. Versículo 5, a terra foi profanada por seus habitantes, que transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. É isso. Por isso a maldição devora a terra, e seus habitantes espiam suas penas. E no outro dia, rezando, de informação de Deus, me deu Baruque. O nosso Deus é justo, nós porém devemos hoje corar de vergonha. Nós homens de Judá, nós reis e príncipes, que pecamos contra o Senhor, nós obedecemos, recusamos ouvir a voz do Senhor. É isso. Obedecemos, recusamos a obedecer a voz do Senhor. E a terra por isso está cheio das angústias, das pagas.
Porque de fato, o Senhor está falando com o sacerdote, comigo, com você, com a igreja, nos alertando que de fato nós devemos buscar pelo Espírito a obediência, a observância. Então a pessoa, ela vive, como eu estava dizendo, culpando agora aqueles que queriam levar ela às ordens. E parece então que as ordens que dávamos na comunidade, porque qual que é a ordem que a gente dá não só numa comunidade carismática de vida, uma comunidade paroquial como essa, é uma comunidade. As ordens que nós damos é as ordens do Senhor, são as ordens de Deus, seus mandamentos, sua palavra. Vamos viver a alegria, a vida, o amor, vamos viver a santidade, a castidade, vamos ser pró-vida, vamos ser pró-evangelho, pró-Cristo, vamos ser para Deus abertos à sua graça, vamos rezar, oração, jejum, a santidade, a pureza. Aí parece que a pessoa não conseguiu se abrir a isso, não conseguiu, parece que isso esmagava ela, como se isso fosse o problema do mundo. Não, na verdade, nós continuamos sendo tentados pelos mesmos demônios, pelo mesmo demônio que tentou a Jesus, no ser, no poder e no ter. E aí quando a gente não consegue se abrir a esta graça, quando a gente não consegue se abrir a esse amor, quando a gente não consegue se abrir a essa justiça, infelizmente, a gente vai culpando todas as pessoas que estavam do nosso lado. É preciso que a gente tenha coragem de Maria, de se levantar às pressas a obediência, se levantar às pressas, e a primeira atitude nova deve ser cumprir a vontade de Deus. Jesus disse: eu vim ao mundo para fazer a vontade do Pai. Este é meu alimento, esta é minha prioridade. Eu quero cumprir o que Deus... E eu tenho certeza que se eu cumprir as ordens do Senhor, associada a isso está minha vitória e minha felicidade. Amém? Feliz és tu, Maria, porque creste, porque aderiste à palavra. Vai se cumprir. Eu sei, é complicado, não é, evangelizar os nossos filhos hoje, diante das propostas que eles têm, diante daquilo que eles recebem o tempo todo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: existe sim a catequese para os filhos, a transmissão da fé dos pais para os filhos, mas não deixe os filhos de vocês viverem a experiência de vocês. Eles têm que viver a experiência de Deus, deles. A gente faz a catequese, transmite a fé, ensina eles, mas não deixa que o seu filho viva a sua experiência de Deus. Ele tem que ter a experiência dele de Deus, assim como você teve. Se ele viver a sua experiência de Deus, ele vai se apoiar na sua experiência de Deus. Vai acontecer que nem a corrida dos cachorros. Já viu a corrida do cachorro? Um cachorro viu a lebre e sai correndo, pau, 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 pau. Os outros cachorros saem correndo atrás do outro cachorro que viu a lebre e sai latindo atrás. E aí a lebre não acha, e o outro cachorro que viu a lebre sai correndo atrás. E os outros estão correndo atrás, mas na verdade do cachorro que viu a lebre. No meio do caminho, os outros cachorros vão cansando. Eles vão cansando. Eles vão cansando. Por que eles cansam? Porque eles correram, latiram, só por causa que aquele lá falou que viu a lebre. Sabe qual que foi o único que ficou? Só o que viu a lebre. Ele não para de correr, porque eu vi. É isso que os discípulos falaram para Tomé: eu vi o Senhor. E aí a gente vai, a gente corre e caminha, porque nós experimentamos o Senhor, no sentido de eu vi o Senhor da experiência. Os filhos da gente precisam ter experiência de Deus. Amém? Amém? Tem que ter a catequese, ensina, claro, doutrina, tem que doutriná-los no Senhor, tem que transmitir nossa fé para eles, tem, mas faça eles fazerem uma experiência de Deus, porque senão vai chegar uma hora que eles não vão persistir. E posso falar uma coisa para você sem medo de dizer: só vai desistir quem não viu a lebre. Se você não viu a lebre, você cansa, late, chega uma hora que você cansa, está com a perna cansada e fala assim: não vou correr mais não, eu não vi a lebre. Está na hora da gente entender uma coisa: quem viu a lebre não vai desistir de correr até encontrá-la. Claro, pegando só um gancho numa pequena história, quem viu o Senhor não consegue abandoná-lo. Não importa o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Amém? Amém? Eu quero convidar você a rezar. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho? Eu quero cantar essa canção para vocês. Quero pedir que Nossa Senhora nos ajude hoje a sairmos daqui cheio do Espírito Santo. Essa música para mim tem um sentido muito forte, porque ela tem uma palavra aqui no final da música:
para que eu possa ser fiel a Ti somente. Assim quero ser. É por isso que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fala comigo, fala: Senhor Jesus, eu sei por quê. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, para ser fiel somente a Ti. Eu quero sim cantar, pregar, orar, servir, ter os dons, ajudar pessoas, mas mais do que tudo, eu quero ser fiel a Ti, a Sua palavra, como Maria, a fiel mãe, virgem, santa, que em tudo cumpriu a vontade de Deus. Feche os seus olhos então. Neste momento eu peço que você reze. Peça a Deus a graça de você ser cheio do Espírito Santo. Hoje, nesta terça-feira, vamos falar muitas coisas durante a semana, muitas coisas lindas também, bonitas, importantes do Espírito Santo, mas hoje não poderíamos fugir desta mensagem. Eu quero ser fiel como Maria, eu quero estar às pressas com ela, eu quero estar disposta, eu quero estar propenso a isso, eu quero estar disposto, aberto, apressado a subir a montanha, a fazer a vontade de Deus acontecer. Como eu vou deixar de pensar em Ti, se em tudo que eu faço estás ali? Como Teu amor não vai me atingir, se ao olhar para os lados eu só vejo a Ti? Como eu vou deixar meu Jesus passar, se não sou capaz de me salvar? Vou abrir as portas do meu coração, deixar o Teu Espírito entrar. Vem, Espírito Santo, dá coragem para enfrentar o mundo. Descobri que sem Ti sou covarde, dependo de Ti, meu Senhor. Vem, Espírito Santo, faz de mim um servo do Teu querer, para que eu possa ser fiel a Ti somente. Assim quero ser. Como eu vou deixar de pensar em Ti, se em tudo que eu faço estás ali? Como Teu amor não vai me atingir, se ao olhar para os lados eu só vejo a Ti? Como eu vou deixar meu Jesus passar, se não sou capaz de me salvar? Vou abrir as portas do meu coração, deixar o Teu Espírito entrar. Vem, Espírito Santo,
coragem para enfrentar o mundo. Descobri que sem ti sou covarde, dependo de ti, meu Senhor. Vem, Espírito Santo, faz de mim um servo do teu querer, para que eu possa ser fiel a ti somente. Assim quero ser. Ainda de olhos fechados, tenta se colocar no caminho com Maria. Ela já recebeu a voz do anjo, ela já ouviu a voz de Deus, ela já ouviu o plano, ela já ouviu como, ela já está cheia do Espírito, ela já é plena, ela é imaculada, ela é santa, e agora ela quer exercer sua santidade na fidelidade. Olha, amados, eu tenho aprendido com alguns santos, lendo a vida de alguns santos, que a maior forma de vivermos a santidade é na fidelidade. Desculpa, gente, não tem outra forma. A forma mais intensa da fidelidade, a forma mais explícita da santidade é a fidelidade. Sermos fiéis a Deus, às suas ordens, à sua palavra. E eu sei que não é fácil, porque o mundo já sob o maligno, e o mundo quer nos influenciar, o mundo nos odeia e quer nos influenciar o tempo todo. Mas eu quero que você se coloque no ritmo de Maria. Ela vai às pressas. Feche os seus olhos agora, imagine você andando com Maria. Aquelas estradas pedregosas, não eram estradas formadas, eram montanhas, e ela subia aquelas montanhas às pressas, no anseio de cumprir a palavra, no anseio de exercer a ordem. Ela ia às pressas, com prontidão e com disponibilidade. Pensa nessas três palavras: pressa, prontidão e disponibilidade, para cumprir a ordem, porque no coração de Maria ela é feliz. E quando ela cumpriu a ordem, o que ela cantou mesmo? Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Porque a ordem é que nos traz a verdadeira felicidade. A felicidade para nós está atrelada à ordem que Deus nos dá, ao cumprimento da ordem. A fé não é mais do que o cumprimento da ordem, é a adesão ao Cristo, a sua palavra. Então nesse momento se abra, vai no ritmo de Maria. Que nós tenhamos pressa, não em ficar ricos, que nós tenhamos pressa, não de ajuntar tesouros, que nós tenhamos pressa, não de cumprir prazeres, não de sermos movidos pela carne, nem pela concupiscência dela. Que nós tenhamos pressa em cumprir a palavra, que o nosso primeiro movimento seja para cumprir a palavra, que nossa fidelidade, nossa prontidão, nossa rapidez, nossa disposição seja em cumprir a palavra. Viva a palavra, cumpra as ordens, obedeça a Deus. Como eu vou deixar meu Jesus passar se eu não sou capaz de me salvar? Vou abrir as portas do meu coração, deixar teu Espírito entrar. Vem, Espírito Santo, me dá esta coragem para enfrentar o mundo. Dependo de ti, Espírito Santo. Faz de mim o servo do teu querer, para que eu possa ser fiel a ti somente. Assim quero ser. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Nós vamos passar a letra ali na televisão e nós vamos cantar juntos agora. Nós vamos cantar unidos. E você, embora está olhando a letra, mas não perca seu espírito de oração, não. Para a gente cantar junto e para a gente rezar em pé, com disposição. O Espírito Santo nos ajude a ter coragem para enfrentar o mundo. Lembra ontem? Coragem. Eu venci o mundo. Que o Senhor nos dê coragem para enfrentar o mundo, que é hostil a Deus. Que nós tenhamos prontidão para cumprir a palavra. A fidelidade é a verdadeira vida de santidade. Como eu vou deixar de pensar em ti, Senhor? Vamos cantar juntos. Como vou deixar de pensar em ti, se em tudo que eu faço
estás ali. Como teu amor não vai me atingir. Se ao olhar para os lados eu só vejo a ti, como eu vou deixar meu Jesus passar, se não sou capaz de me salvar? Vou abrir as portas do meu coração, deixar o teu Espírito entrar. Levante os seus braços e vamos pedir o Espírito Santo com toda a força de um servo. Vem, vem Espírito Santo, dá coragem para enfrentar o mundo. Descobri que sem ti sou covarde, dependo de ti, meu Senhor. Vem Espírito Santo, faz de mim um servo do teu querer, para que eu possa ser fiel a ti somente. Assim quero ser, assim quero ser. Vai levantando os seus braços e vai orando ao Espírito Santo. Kiria na malaria na lavashuria na malaria na malaria na malaria na malaria na malaria na malalo. Kiria na malaria 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 na lavashuria. Oh 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 oh. Kiria na malaria na lavashuria na malaria na malaria na malaria na Vem Espírito Santo, faz-me fiel, fiel a ti, faz de mim um servo do teu querer, faz em mim um servo do teu querer, faz de mim um servo fiel, dai-me coragem para ser disposto à palavra, para viver em tudo a palavra. Espírito Santo, cumpre a tua palavra em mim. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem Espírito Santo, dá coragem para enfrentar o mundo. Descobri, canta. Descobri que sem ti sou covarde, dependo de ti, meu Senhor. Vem Espírito Santo, faz de mim um servo do teu querer, para que eu possa ser fiel a ti somente. Eu quero que você preste bem atenção no que o Espírito está trazendo para nós agora, nesta oração. Percebe o que eu falei da postagem da pessoa?
Eu fiz terapia e a terapia me disse. O que a terapia te disse? Faz tudo o que você quer, aí você vai ser feliz. Não é verdade, gente. Em nome de Jesus eu quero ser profeta na tua vida. Sinto muito, com todo respeito à terapia, terapeuta, não é verdade isso, nunca vai ser verdade. O Espírito está trazendo esse entendimento para nós. Como que uma pessoa sai de uma vida onde ele está buscando cumprir a ordem do Senhor, aí ele é infeliz porque ele não entendeu essa entrega, aí ele vai fazer uma terapia, o terapeuta fala para ele, faz tudo o que você quiser, simplesmente assim, você não tem culpa de nada, seja quem você quer ser, deixa fluir a sua carnalidade, deixa fluir os seus intentos e desejos, e se entrega às suas fantasias, você vai ser feliz. É mentira, gente, é mentira. A felicidade está atrelada em cumprir a ordem do Senhor. Amém? Você acredita nisso? Diga amém. Maria é uma mulher feliz, sim ou não? Maria é feliz, sim ou não? Meu espírito exulta porque ela cumpriu as ordens do Senhor ou porque ela fez o que ela quis? É isso, gente. Pelo amor de Deus, não entrega-se aos desejos da sua carne. Pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas, isso é loucura. Por isso o mundo está como está, porque os homens têm se entregado aos seus desejos, aos seus intentos, às suas loucuras, às suas imaginações. Cumpra a ordem do Senhor, cumpra a palavra do Senhor. Maria é Maria porque ela cumpriu a ordem do Senhor. Ela não vive à mercê das suas ideias frívolas. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: renunciai ao homem velho, corrompido, que vive à mercê das suas ideias frívolas. Quanta ideia frívola que os homens têm passado, as mulheres, ideias frívolas. Que ideia é essa? O Espírito está falando: seja fiel às ordens do Senhor, para que eu possa ser fiel a ti somente. Assim quero ser, para que eu possa ser fiel a ti somente. Assim quero ser. Uma das maiores críticas do apóstolo Paulo, que ele fez nas suas cartas, foi quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 3: vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne. Uma das maiores críticas de São Paulo a uma comunidade cristã: vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne. Casais, vocês começaram no Espírito, no sacramento, quer terminar na carne. Jovens, vocês começaram no Espírito, vai terminar na carne. Não vale a pena. Faz de mim um servo do teu querer, Senhor, para que eu possa ser fiel somente a ti. Eu quero dizer para você que a felicidade está aí. Feliz és tu, Maria, porque você acreditou na palavra, porque você acredita na palavra. Por mais que o mundo venha dizer na tua cabeça: você não é livre, você é besta, você é bobo, você está perdendo seu tempo, não é nada disso, a vida não é isso, a vida vai passar. Passe a sua vida sendo fiel às ordens do Senhor, e depois você vai ver o fruto. Amém? Na eternidade e ainda nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, levanta os seus braços como filho de Nossa Senhora e fala para Ele assim, ó: vem Espírito Santo. Dá coragem, Espírito Santo, dá coragem para enfrentar o mundo. Descobri que sem ti não dá, descobri que sem ti sou covarde. Dependo de ti, dependo de ti, meu Senhor.